Então, saiu um vídeo recentemente do canal Foco, que é esse aqui que você está vendo. E, cara, eu assisti o vídeo por completo e eu confesso que eu fiquei, completamente chocado. Eu acredito muito que eu vivo numa bolha, tá? E geralmente a gente não faz reações aqui no canal, mas eu decidi trazer esse vídeo e comentar um pouquinho sobre ele para você entender a que nível que nós, seres humanos, estamos chegando hoje. Então, esse é um vídeo grande, ele tem praticamente 1 hora e 15 minutos, então eu vou passar pelas partes que eu acredito que foram mais interessantes, as que eu vou lembrar também, e eu vou comentando em cima, tá? O vídeo em questão, a íntegra completa do canal Foco, eu vou deixar aqui na descrição. É o primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Depois, se você quiser assistir ele por completo também, é só você clicar aqui. E aproveita também e já deixa seus comentários em relação ao que você pensa sobre isso. Mas só para você entender, aqui no vídeo a gente tem um cara, um CEO, tá? Um empresário, e ele vai debater temas que são extremamente polêmicos, né? Ele pegou alguns assuntos ali específicos com 30 pessoas, no caso ali são 28, se eu não me engano, no vídeo, tá? 28 CLTs que foram demitidos. E aí a gente consegue ver a polaridade, a diferença entre cada uma das partes. Bom, você vai entender agora, tá? Conforme a gente for assistindo. Só para você entender, tá? O empresário em questão é o Thales. Isso aqui tá o canal dele depois. Eu vou deixar o canal dele também aqui na descrição, você pode dar uma conferida depois. O cara já tem um puta resultado. Então dá pra ver que ele é um empresário de sucesso. Se eu não me engano, ele tem 3 empresas principais. Não lembro agora, eu sei que ele tem software, que ele mesmo fala no vídeo, uma comunidade. E me esqueci o terceiro, tá? Depois eu vou deixar também aqui o canal dele. Mas vamos focar no vídeo, que é o que importa. Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno para trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Aqui, você acha que meritocracia... Ele é simplesmente o pior, tá? É o pior de todos. Depois, se for assistir o vídeo, todos eles têm um padrão comportamental igual. Todos eles se colocam no papel de vítima, como se eles tivessem sofrido uma injustiça, como se eles fossem uns pobres coitados e como se o mundo inteiro fosse culpado da vida bosta que eles têm muitas vezes, tá? Claro que tem exceções, e tem uma exceção ali bem específica, até o Thales pontuou, que foi de uma mulher que ela ficou grávida e depois, por conta disso, ela foi demitida. E claro que nesses 2 pontos a gente não pode também dizer que só um lado tá certo ou só um lado tá errado. A gente sempre tem exceções, né? E ele vai falar muito aqui no vídeo sobre exceções, mas de uma forma geral a gente consegue ver uma postura que a pessoa adota como se o mundo tivesse que aceitar ela e abraçar ela, e que ela não precisa fazer nada, que ela não precisa pagar um preço para ter um privilégio. Então as pessoas muitas vezes elas querem ter um privilégio, mas não estão dispostas a pagar esse preço. É uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso não me fizeram um favor? Você teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve? Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem não Agora de teve? novo. Fala, turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Mais do que justo, né? Vamos lá. Cara, Graziele. Prazer, Graziele. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não
estava bem. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%. Porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter... Mas é uma coisa meio óbvia. No caso do Thales ali, ou qualquer gestor decente, não é porque tu teve 1, 2 ou até mesmo 5, uma semana ruim que o cara vai te demitir. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas convenhamos que um gestor que demite a galera que tá na equipe dele porque o cara não performou por 5, 7 dias, ou vamos botar ali 15 dias, mano, tem alguma coisa errada, né? O cara, primeiro, se ele não performou, ele vai sentar e vai conversar com esse funcionário para tentar entender o que tá acontecendo. Para entender por que ele não tá conseguindo bater as OKRs dele. Por que ele não tá... Qual que é o problema ali no processo, na execução do que ele tá fazendo. Obviamente, tu não vai sair demitindo as pessoas em massa, assim, sem se comunicar com elas antes. A decisão de demitir um funcionário, um integrante da tua equipe, é uma decisão muito séria e que tem que ser levada em consideração, principalmente por questão de dinheiro. O próprio Thales vai mencionar isso aí. E isso é um fato. Então, tipo, esse argumento dela é completamente sem sentido, ó, até certo ponto, vamos dizer assim, né? Uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele, essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto que você trouxe pra mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano pra essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. Olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque ela não vai fazer com que porque assim, não vai fazer, porque assim, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau, e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou, e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você... Não, no caso dela, ela disse que foi demitida depois de 3 dias. Ok, pode ter acontecido realmente, e provavelmente foi uma falta de gestão do negócio e também uma injustiça, de certa forma, com ela e tal. Mas por um lado é bom, em que sentido que eu falo que é bom ser demitido de lugar assim? Que pelo menos, cara, tu sabe que tá no lugar errado, um lugar que as pessoas não vão te valorizar, que você é descartado facilmente. Então, se tu tá num lugar assim, às vezes até o fato de ser demitido aparentemente parece algo negativo, mas na verdade é algo necessário para justamente tu estar encontrando um lugar em que faça mais sentido você estar, onde as pessoas vão te dar mais valor. Entendeu? Onde as pessoas não vão simplesmente chegar e te demitir porque tu não performou durante 3 dias. Você poderia ter feito o teu propósito para trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você tá me trazendo um problema pessoal que você teve, na fundação que você trabalhava, e que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então, ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, com uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que tá Qual é o gestor que vai demitir um cara que está entregando resultado? Não faz sentido. Acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? Será que não é a questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está passando... Não é a questão salarial, na maioria das vezes não é, tá? Não é. Tem até uma pesquisa, depois bota no Google para tu ver, que o que mais motiva as pessoas e satisfaz elas dentro do trabalho, a remuneração não é tipo a top 1. Geralmente é o senso de propósito e bom relacionamento com as pessoas. Então, tu trabalhar num ambiente em que você gosta de trabalhar contra as pessoas,
ele tem um peso muito maior do que em si o ganho salarial, tá? Eu falo isso até por experiência própria. Eu já trabalhei antes, quando eu era CLT, em 2 lugares. Um trabalho era bem ruim, era tipo assim, fazenda, lavoura. As pessoas eram legais, tá? E o outro, o trabalho era bom, era bem de boa no computador, mas as pessoas eram muito tóxicas da equipe. E pessoas tóxicas é muito pior, tá, de trabalhar do que tu trabalhar em um ambiente onde o trabalho em si é mais desgastante, mas as pessoas são legais, tá? Isso também é muito particular, né? Pensando nos setores às para ver vezes não é como os funcionários motivação, estão. às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela tá causando prejuízo pra companhia, então eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo pra companhia, dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo, eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fico com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Mas então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale a pena você buscar o que está acontecendo com ela, entendeu? Mas uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque vale a pena buscar a ovelha perdida. Eu acredito nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não adianta. Você acha que Cara, uma coisa que acontece muito, tá? Quando você tem uma equipe, dependendo do setor que você estiver, dessa equipe, se tu tem 5 pessoas e 4 delas performam, entregam resultado, elas têm aquele perfil lá dominante de executor, e uma vai de arrasto nas costas dos outros, esses 4 eles se desmotivam, tá? Por causa desse único que não entrega resultado. E isso acaba afetando a performance da equipe inteira. Então é como se fosse aquela famosa maçã podre que vai espalhando e disseminando a podridão dela entre as outras maçãs. Tá? Uma analogia, uma comparação. E isso acontece muito dentro da empresa. E às vezes é por causa de uma pessoa que a cultura daquela empresa começa a se destruir. E isso é um ponto bem interessante, tá? Que quando tu é um líder, um gestor, tem que ficar bem atento. é melhor eu demitir 400 pessoas pra salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e essa pessoa poder Mas ajudar isso aí essas a gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente tá divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então você tamo pode. Obrigado, tá? Olha isso aqui. E sim, você paga um valor Exato. para aquele funcionário. Mas Exato. você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é Claro. certo? Você colocou eu pra sentar aqui do nada. Mas não qual que é o ponto? paraquedas. Digamos que você não tá puxou o performando. currículo. Você não tá performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para Mas sua eu não empresa. tenho um Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que Não, precisa. você tem pra seu trabalhar. RH que faz isso. Não, mas Você procura essa pessoa pra fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho Certo. que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, Alguma coisa que esse existe um funcionário não tá contrato dando certo naquele produto. Se você tem 3... Você tem uma empresa, mas vamos lá. vários setores. A gente vai tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? você tem razão. E é essa a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é o empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Ah, mas é a mesma pessoa, certo? É um Não, empreendedor. então, exato. Se eu contratei alguém pra trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só pra achar a pessoa pra mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. esperar o cara tempo de performar. um funcionário. Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último Entregar emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 Entregar meses. resultado. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, A que depende de mim? empresa quebra, todo As mundo pessoas é que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma... Cara, é indiscutível. Uma empresa tem que dar lucro para ela existir. Isso é indiscutível. Claro que existe outros modelos de negócio que focam às vezes no equity, né? Tipo Uber, que não estava dando lucro até poucos tempo atrás. Mas, cara, uma empresa que não dá lucro é uma empresa destinada a cair num abismo, onde todo mundo que tá ali tá com os dias contados. Então, tu demitir uma pessoa que não entrega resultado, que não performa, é um favor que tu faz para todo mundo, tá? Para todo mundo. E não falando diretamente só de quem tá trabalhando na equipe ali dentro da empresa, mas também para todo mundo que é impactado de forma direta e indireta naquela empresa. Então, por exemplo, imagina uma empresa que trabalha com produção de calçados. Ela tem que comprar matéria-prima, certo? Então, se essa empresa ela quebra, a matéria-prima que ela estava comprando, ela não vai mais comprar. Então, já vai afetar um setor. Então, e outra, e as pessoas que compravam esses calçados para revender também vão ser impactados. Então, é toda uma roda, é todo um efeito, uma reação em cadeia que vai causando quando uma empresa quebra.
tá? Só que no Brasil, hoje, existe uma rixa muito grande, onde a gente coloca o governo, os políticos, como os iluminados, os grandes salvadores, e aí eles pegam todo o cara que é rico, dono de negócio, empresário, colocam ele como um vilão, como aquele cara que escraviza, que só quer dinheiro, que não tá nem aí pras pessoas, e colocam um muro separando os empresários da galera que é da CLT, do cara que é funcionário, como se fossem dois rivais inimigos, tá? A gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa mentira que já é contada pra gente há muito tempo, tá? Principalmente na nossa cultura brasileira. A gente tem muito disso ainda. Uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando meu exemplo, você pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas, e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando. Tu imagina tu lá dando teu sangue, a tua vida, e o teu colega de trabalho se escorando nas tuas costas, ganhando o mesmo salário que tu, tendo o mesmo reconhecimento que tu. Claro que também tem a questão do gestor, né? O gestor tem que saber analisar e ver, não, deixa eu ver quem é que realmente está entregando o resultado aqui. E tem também mais uma coisa ainda, a gente não, isso depende muito do líder, mas a gente não pode, pelo menos eu trabalho dessa forma. Não me importa o esforço e a dedicação que alguém da minha equipe tenha para executar algum serviço desde que ele me entregue resultado. Então, se o meu colaborador ele conseguir entregar um ótimo resultado com o mínimo de esforço possível e uma velocidade muito rápida, ok. Para mim, o que conta é o resultado e não em si o esforço e a dedicação dele. Então, eu acredito que isso depende muito de cada gestor. Mas tu, dentro dessa equipe, tu entregando resultado e vendo teu amigo ali não entregando e tendo a mesma condição que tu, isso é desmotivador. E isso começa a baixar o nível da régua da empresa. Tá? Isso é muito perigoso. No resultado. Mas se a pessoa que não está entregando o resultado, ela está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não. Eu acho que ela não pegou. E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Ela deveria. Não existe isso no acordo de fala, trabalho. O contrato de trabalho, vai vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não está entregando. No mínimo eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente para. Eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não. Não, mas depende a postura da pessoa. Alguém tem que me ajudar. Ai, como eu coitadinho de mim. Alguém tem que me ajudar. Cara, não existe isso. Esse tipo de postura de que alguém tem que te ajudar nossa, é uma mentalidade completamente errada. Tipo assim, a pessoa não se tocou ainda que na vida é só tu com você mesmo, que as pessoas não estão nem aí pra ti, elas não ligam pra ti. A vida é assim. Isso pode parecer até um pouco cruel, mas isso é um fato. E o cara que é empresário, se ele já não tem essa mentalidade afiada e alinhada desde o início, quando ele vai construir um negócio, quando ele vai se expor a riscos, vai colocar a grana dele não sabendo se vai voltar, se ele não tiver essa mentalidade que ele tem que ir por conta própria, cara, tu nem começa então, entendeu? Fica ali no teu trabalhinho, ali no teu CLT, que é muito melhor. Porque na hora que o bicho pegar, cara, ninguém vai te ajudar. Tu até pode sim contar com a ajuda de alguém, mas não deve esperar por isso. Pô, isso é a exceção, deu sorte se alguém te ajudou. Exatamente, a gente tá falando realmente mas de vamos pessoas pro lado do empréstimo, tá? Se ele que tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano, mas não é sobre isso, porque 15% ao ano eu deixo esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? 15% ao ano, eu ganho deixando o CDB do banco, eu sou investidor, eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem pra conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muita taxa de juros e o empreendedor, ele fica de mãos atadas pra tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco pra poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela está precisando fazer para continuar. E se eu não conseguir renovar? Até pode ser renovada sim, mas às vezes o cara não quer. Às vezes o cara tá insatisfeito, às vezes tu já insistiu tanto naquele cara, mas ele simplesmente não entrega resultado. Aí tu vai fazer o quê?
Vai passar a mão na cabeça do cara? Vai criar ele como se fosse teu filho? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. Isso eu não consegui. Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando. As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Exatamente. O tema é, quem quer emprego, sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Prazer. Qual é seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Ó, essa mentalidade aqui é a mentalidade do cara que ainda acha que currículo, que faculdade serve para alguma coisa. Serve para algumas exceções. Hoje eu falo por experiência própria. O empresário não tá nem aí pro teu diploma e não tá nem aí porque um papel escrito e um canudo lá tem teu nome, tá? Ele quer saber se tu tem capacidade de entregar o resultado que ele tá buscando. Ponto final, entendeu? Tu não precisa nem ter segundo grau completo, desde que você saiba executar a tua função de tal maneira que você consiga ser eficaz, ser eficiente e entregar o resultado que ele quer. Ponto final. Tu fazer uma faculdade, desperdiçar 5 anos da tua vida aprendendo um monte de coisa que muitas vezes você não vai acabar utilizando e achar que isso vai garantir que tu vai começar já numa vaga, cara, tu tá vivendo em paralelo, numa realidade que eu não conheço. Administrar a empresa, você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não, eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não tá preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se você chegar ganhando pouco, você não quer. Isso é fato, ninguém quer. Eu também não queria ter nascido um ferrado na vida. Eu também não queria ter trabalhado na lavoura do jeito que eu trabalhei, ter me esforçado, ter aguentado o chefe chato. Eu também não queria ter passado por tudo isso, mas a vida simplesmente é assim. As coisas muitas vezes não são do jeito que a gente quer. E aí, vai fazer o quê? Vai chorar? Vai reclamar? Vai pedir ajuda pra alguém? Ou tu vai fazer alguma coisa a respeito? Tu vai entender que as coisas só dependem de ti. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez Sim. não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Cara, tu quer um exemplo real do que é ser ownership, sentimento de dono, o que é ser skin the game? É simplesmente, cara, às vezes às vezes tu quer trabalhar com uma coisa, mas tu não consegue. Não tem como. Então, claro que isso que eu vou falar nem sempre dá certo, mas um exemplo prático que acontece. Pede pra trabalhar 30 dias de graça pra uma pessoa, pra mostrar pra ela que tu sabe fazer, que tu tá dedicado, e a partir dos 30 dias em diante, se a pessoa achar que você deve receber algum valor por aquilo, você pode começar a receber num salário mínimo, por exemplo, ou acertar um valor lá com a pessoa, entendeu? Muitas vezes, quem quer sempre vai dar um jeito. Claro que esse exemplo que eu dei nem sempre vai dar certo, porque às vezes tu vai estar... Por exemplo, tu tem alguém pra sustentar, uma família pra ajudar, aí realmente não tem muito o que fazer, mas muitas vezes se tu tá começando agora, se tu é jovem aprendiz principalmente, e que tu não tem experiência nenhuma, e que tu tem um pai ou uma mãe pra te sustentar, cara, eu faria isso, entendeu? Principalmente se eu quisesse muito, por exemplo, entrar numa área, mas não estaria conseguindo entrar nessa área porque é muito competitiva. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara, o sistema educacional, em algum momento na história, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi. Cara, a IA, ela vai vir dando soco na boca
De todo mundo. E tem neguinho ainda que não sacou, não entendeu isso. Não entendeu que... Cara, tu imagina o estrago que a IA não vai fazer com esse tipo de gente aqui. Tu imagina o estrago que a IA não vai fazer. Porque a IA, ela não é vítima. Ela pega e resolve o problema. E ela não se cansa. É 24 horas por dia. Então, cara, tu tem noção que a revolução que vai acontecer no nosso planeta, bota ali daqui a uns 10, 15 anos. Porque a gente tá numa taxa de crescimento, numa curva exponencial acelerada. Então, 2 anos muda muito mais do que mandava antigamente. Então, cada dia que passa, as automações da nossa empresa mesmo hoje, faturando ali seus múltiplos 7 dígitos, cara, a gente consegue automatizar quase tudo usando a inteligência artificial. Então, mano, simplesmente eu não sei o que vai acontecer com a humanidade no futuro. Projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não tô nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias, nas áreas da companhia, isso vale muito mais do que teu Eu vou dar um diploma. exemplo pra você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? Claro que se tu é médico, obviamente não tem que fazer daí. O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas e tem uma história super bacana que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os Vamos pular aqui. Você me conhece. Eu revolucionei o mercado de marketing digital há 10 anos. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você está me falando então que tem uma escassez de trabalho Esse no cara Brasil. aqui, ele concordou bastante até com o Thales, tá? Ele ficou um hoje? pouco sem argumento, porque os argumentos do Thales são lógicos e óbvios, 7%. entendeu? Então eu vou pular um pouco O dele. mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente. Essa mulher aqui é um pouquinho mais fora da casinha. Se eu me esforço muito, se eu fico até tarde trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca. Exatamente. É o resultado. quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. É resultado, se você ponto perguntar final. se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou Se fruto tu consegue de meritocracia, fazer, né? se tu consegue produzir um resultado em 10 minutos e ficar o resto do dia coçando a bunda, isso aí depende muito da gestão da empresa, mas eu pelo menos trabalho dessa maneira. Se tu consegue me entregar um resultado em 10 minutos e o outro só consegue, e o outro funcionário leva o dia inteiro pra entregar o mesmo resultado, não me importa. O que me importa é o resultado. Conseguiu entregar esse resultado? Tá top, cara, pode viver tua vida, entendeu? Sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar, que eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela, junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte, e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser Aí você acha que essa Quando pessoa tá que não vive acordado, o cara assim, trabalhando, ela pode bicho, ser um é CLT foda, velho. Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre. Não é à toa que faz tendo 80 milhões por condições ano. de trabalhos que não são Apesar boas, de não que tendo home volume office, de trabalho e esforço não é sinônimo de riqueza, né? É o trabalho inteligente que traz não resultado. tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá ela com... pode mudar de emprego, ela pode procurar um Mas lugar a gente onde acabou tem de um home falar que office, tem um paga problema mais. super sério pra empregos. Tá Não, difícil tem- arrumar emprego. Não é verdade. Tá difícil achar Não, pessoa que verdade. presta, que sabe desemprego trabalhar. No Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover, eu tô te dando dado. Você tá pegando uma Sim. experiência pessoal que eu O sinto muito. turnover que ele falou é a rotatividade de colaboradores dentro de uma empresa. Então, 50% de turnover por ano significa que metade das pessoas que começam um trabalho durante um ano, metade dessas pessoas saem do trabalho para buscar novos empregos, tá? Isso é uma taxa, né? Isso é o turnover. Empresas com turnover alto não é um bom sinal, tá? É um péssimo sinal, inclusive. Você esteja vivendo, Não. mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim entendi. não é um problema, eu tô falando de um problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego, Eu não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o Esse guri aqui, 2 salários por ano, vale a pena ou não? Não, mas assim, ele quando a gente concordou entra- bastante Vale a com pena, o Thales, certo. tá? Né? Ele Não. foi um dos mais coerentes, esse gurizinho aqui, tá? Foi um dos mais coerentes. Tem outros completamente fora da É o seu casinha. negócio, você está construindo algo, mas É. quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu estou trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço para... O tema é: a culpa da demissão é sua. Polêmico, assim.
Olha a roupa do cara, velho. Tá bem buchido, Será que o hein, bicho moleque? gosta de Peaky Estiloso, é Blinders? estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa. A culpa da demissão é sua. Não dá pra generalizar em todos os casos. Tu diria que a culpa da demissão é sempre do funcionário ou não? Eu diria que na maior parte das vezes, mas... Na maioria parte das vezes? Eu acho que tem alguns líderes que são equivocados. São filho da mãe, né? Eu diria que a maior parte, sim. Tipo, pô, dizer que é sempre a culpa do funcionário é um exagero. É aquilo que a gente tava falando no início do vídeo. Tipo, não dá pra generalizar, né? E muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha. Quem menos faz as coisas dentro Isso da acontece. empresa. Ó, De eu trabalhei fato, numa isso empresa acontece, infelizmente. que eu cheguei cerca de um Mas mês. não é o certo. É falta de gestão, um mês, né? E eu me dedicava ao máximo. Cortava a placa de radiestesia, Esse sabe? moleque aqui é o mais Cido, aleatório. você tem uma escolha. O contrato de trabalho, ele é uma escolha. Você pode ou não Deixa ficar. eu pular aqui. Tá? Pô, mas beleza. Falou. Parabéns, hein, irmão. Valeu. Vai, esse Vamos gordinho lá. aí, mano. Eu vou discordar de você novamente. Tá bom. Porque temos eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Não me Eu diga. fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você isso. tomou esse feedback. Você Foi. não aparenta bem. Ó, a Não, cor da camiseta depois de do cara 10 ainda. meses, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo Certo. que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. Certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu ou posso pegar outro demitir. emprego. Não. Eu, quando eu entrei... É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai pro 10 emprego. meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista. Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Na empresa. Ela pode, por exemplo, depois que o você que tiver pediu, contratado, não. falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Tipo assim, tem a questão da aparência e tal, que não pode citar e tudo mais, mas tem trabalhos que, cara, inevitavelmente tu tem que ter uma postura, não só a aparência, mas uma postura no falar que, cara, por exemplo, tu trabalha com vendas ou diretamente com o público, tu vai andar igual um cracudo, não tem como. Tu vai andar igual esses caras aí, jogado, largado, não tem como, entendeu? Então, tem coisas que tem que ser filtrado já no momento que tu vai fazer a contratação da pessoa, né? Não foi acho, o caso dele aqui e tal. Ele foi contratado e depois de um tempo que pediram pra ele cortar o cabelo dele. Você quer pô, se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar. E de fato é um pouco uma falta de liderança da empresa, porque imagina, tu contratou um cara e depois tu vem dizer pra ele que tem que mexer na aparência dele. Não é tão correto, concorda comigo? Tipo, deveria ter sido dito isso antes, mas tanto o empresário quanto o funcionário, principalmente nesse caso o empresário, ele tá no direito dele de, tipo assim, cara, você prefere continuar desse jeito ou você quer sair? Tipo, porque não tem obrigação de manter esse vínculo, né? Como ele mesmo falou ali, é um contrato aberto entre as partes. Então, cada um está livre no momento que quiser de rescindir esse contrato. Não, eu não gosto me do meu enquadro, estilo, não vou trabalhar naquele ambiente porque eu não sou... Perfeito, e você vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho o teu cabelo é um problema... Pro meu ambiente não tem problema nenhum o teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar. Então já começa por aí. Exatamente, é isso que eu penso. Mas você falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. Não, eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, então, fazer exame, etc. Não, eu nem pedi pra ir pra lá. Ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Ou você, no caso, que você tá me contando, né? Não, mas o meu emprego, eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não e arrumar outro emprego. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me deu o máximo, eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar, eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout, e aí eu tive que ficar afastado pelo INSS, e quando eu voltei, eles me desligaram. Olha, primeiro eu sinto muito você ter passado por isso, tá? E segundo que é o seguinte, a companhia, no final do dia,
eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastada há um tempo. Mas porque os teus atos no trabalho, em algum momento, ele incomodou quem é o teu gestor. Não tinha como, sabe por quê? Eu não posso julgar porque eu não conheço. Eu vou seguir o que você tá me dizendo. Porque, assim, mas eu tô falando do lado de alguém que é gestor. Eu não vou gerir alguém que é importante, eu não vou demitir alguém que é importante pra mim. Mas faz quando sentido. eu voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade e eu fiz de tudo pra me destacar justamente pra não ser desligada. Entendi. Então, assim, eu acho que foi uma injustiça, porque foi o meu sonho, eu fiz 2 faculdades pra entrar, eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar. Quando eu trabalhei home office... O problema das pessoas é tipo assim, eu fiz 2 faculdades, não sei o que. Cara, novamente, tu tem que olhar pro mundo que tu vive hoje, não pra mentira que te contaram desde quando tu era criança. De que a faculdade mudava alguma coisa. Hoje não muda mais, tá? Para algumas áreas específicas, ainda assim, ok, beleza. Por exemplo, medicina, odontologia, a área da medicina em geral, né? Em outras áreas também. Mas hoje tem muitos trabalhos que não importa teu diploma, não importa. Inclusive, também não importa as pessoas... Como eu falei novamente, é uma realidade dura, é uma realidade cruel, mas é a realidade, é a verdade. As pessoas não ligam pro que tu teve que abrir mão. As pessoas não estão nem aí pelo que tu passou. As pessoas não se importam contigo. As pessoas não querem saber o preço que tu teve que pagar pra estar ali. Simplesmente elas não estão nem aí pra ti. E o quanto antes tu entender isso, e o quanto antes tu entender que se tu não tomar uma atitude e que as coisas todas na tua volta, os teus resultados, a tua vida só depende de ti, as coisas não vão mudar. Essa é a postura que tu tem que ter. Se tu não tiver essa postura, tu vai ainda estar no lado da vítima e as coisas nunca vão mudar. E tu sempre vai estar tentando culpar alguma coisa, alguma circunstância. Ah, mas o mundo é injusto. O mundo é injusto. E aí, tu vai fazer o quê? Vai chorar? Ou vai fazer alguma coisa a respeito? Entendeu? O mundo é injusto. Realmente é injusto. Por exemplo, aqui no canal a gente já postou mais de 200 vídeos. Mais de 200. Tem vários canais que eu conheço que no segundo vídeo estourou e o único vídeo dele tem mais visualização do que somado o meu canal inteiro ao longo de 2 anos. E aí? É justo? Não é, mas e aí? Vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando? Nem pra almoçar. E eu fiquei doente de tanto trabalhar, não fiz o mínimo, que nem você falou. Sim. E aí, eu fui mandada embora. Acho que é o seguinte, a julgar pela informação que você tá me dando, eu concordo contigo. Foi injustiça mesmo, né, o que fizeram com você. Eu não sei qual foi os motivos que eventualmente eles te deram ou eventualmente eles usaram. Eu fiquei doente. E eu nem tô aqui pra defender a empresa que te demitiu. Acho que eu tô aqui pra defender um tema que é apartado da experiência pessoal que cada um aqui viveu, que é a demissão é culpa do funcionário. Não, mas a culpa não foi minha. Com relação a esse tema, eu concordo com você que a culpa não foi sua. Porque tá? A gente tá alinhado nisso aí, que foi um erro da companhia de ter te demitido, dado que o que você tá me dizendo, os fatos, é isso. Eu não teria demitido alguém nesse caso, tá? E, de novo, não estou aqui pra poder defender a companhia, sou advogado de companhia. Não, sim, só que assim, eu ouvi do meu gestor, quando eu voltei, que mesmo eu doente, eu tava assim... ela ficou afastada, eles perceberam, opa, ela não fez diferença. Que eu não poderia continuar naquele cargo, porque nenhum gestor queria trabalhar comigo, porque eu estava doente. De novo, não tô aqui pra defender a companhia, dados os fatos que você tá me dando, realmente foi uma demissão injusta pra você, mas a vida é injusta, a gente sabe que é, né? A gente deveria buscar justiça na nossa vida e a forma que você tem de fazer isso, você tem N formas, desde caminhos jurídicos ou até, cara, como você é uma boa funcionária que você falou e já tem experiência, com certeza você deveria conseguir se recolocar. Sinto muito, tá? Você acha que em todos os casos a culpa da demissão é do funcionário? Não. Por exemplo, o caso dela, dados os fatos que ela me deu, não é do funcionário. E você não demitiria alguém que ficou afastado por 6 meses, você falou? 6? De novo veio esse moleque aqui depois, ó. Mas o empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga. Você que tá buscando emprego. Vamos colocar, você é o jovem empreendedor, você tá buscando emprego. Eu vou pegar aqui a pauta, que aqui eles mudaram a pauta. O mercado está cheio de mimados. Vamos ver se eu consigo voltar no momento que ele entrou com essa pauta. Eu não posso trabalhar. Mas o psiquiatra, ele não... Vamos lá. Meu grande debatedor, qual é o teu ponto sobre... O quarto tema é, o mercado tá cheio de profissional mimado e sem resiliência. Eu não contrato gente woke na minha companhia. Quem quer debater? Vamos lá. Meu grande debatedor. Eu fui pesquisar o que era o woke, tá? Se tu não sabe, tipo, woke é aquele cara mais militante, aquele cara, ai, meus direitos, ai, não sei o quê. Ai, eu não posso, qualquer coisinha já tá querendo dar processo, essas coisas assim, o cara mais mimado. Tem outros conceitos e visões, mas hoje ficou meio que uma visão pejorativa do woke, tá? Aquele cara mais militante. E eu concordo completamente com o Thales nesse sentido. Lua, qual é o teu ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Quais são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato... Não. Olha, cara, olha isso. Olha o que o Thales enxerga como valor. Olha o que ele pontua, tipo assim, não, tu vai ter isso. Tu vai ter essa oportunidade, network. Olha, o que realmente vale é o que ele pontuou. Aí depois, olha o que o moleque vai falar. Tipo assim, olha com o que ele tá preocupado. Tipo assim, mano, olha... Cara, não, é outra... Não sei nem o que falar. Tipo, não faz nem sentido, entendeu? Ele perguntou,
pro Thales, o que a tua empresa oferece para poder cobrar tanto, vamos dizer assim, de um funcionário? Olha, presta atenção no que um cara que já faz mais de 80 milhões por ano, o que ele pontua como algo de valor. Presta atenção. Meu grande a mentalidade do cara. Eu discordo, vamos lá. Quais são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores. Possibilidade de se transformar em sócio. Até agora é a melhor opção que ele falou ali, se de fato é verdade, né? Do Brasil inteiro, ter acesso... Ó, deixa eu voltar aqui. Teu ponto sobre o tema, irmão. Eu discordo, vamos lá. Quais são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil. Contato com empreendedores do Brasil. Cara, o network, ele vale muito mais do que qualquer salário, tá? Possibilidade de virar sócio de uma empresa multimilionária vale mais do que qualquer salário. Ter acesso ao melhor programa de formação executiva do Brasil. Tu ter acesso, se de fato é o melhor executivo, como a forma ele diz, ter a capacidade de influenciar pessoas, se transformar em um líder, fazer a gestão de um negócio, é uma das habilidades mais importantes hoje que uma pessoa que quer ser bem-sucedida precisa ter. Bastante benefício. Na sua empresa, na minha empresa. Agora, olha, mano, chega a ser uma piada. Olha o que ele pergunta. Geral, não, o benefício hoje... Tá, qual que é o benefício hoje? É o vale transporte? Depende da companhia. Vale transporte. O cara tá preocupado com vale transporte, mano. Cara, sem comentários. Vale transporte não é. Não tem um debate. Temos debate é que o mercado tá cheio de profissionais sem resiliência. Ele tá querendo escolher. E muitos chegam ali e falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência. Trabalho de graça. Você tem que dar esse espaço pra ele aprender. Eu tenho, mas por que eu tenho que dar? Não tem que dar. Você quer trabalho de graça. Como que a pessoa vai... Trabalho de graça. Eu tive sorte de conseguir sem experiência, mas se eu não conseguisse, eu vou fazer o quê? Trabalhar, ela nunca trabalhou. Aí você quer experiência. Ela vai ter que galgar o caminho dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o caminho dele. Então, se ela tá estudando, ela pode escolher sim. Quando eu decidi iniciar meu negócio, ninguém veio me dar uma consultoria, mentoria de graça. Não teve isso. Ninguém disse, não, Bruno, você coloca seu dinheiro aqui que é garantido que vai voltar. Ninguém falou. É tudo por conta. É que é só um lado que pede ajuda, o outro tem que se virar, entendeu? Mas é uma postura completamente diferente. O empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga, você que tá buscando um emprego, vamos falar, você é o jovem empreendedor, você tá buscando um emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de contratar. Certo? Eu não sou ONG, eu não sou governo, eu sou empresa. Se você me escravo, quando ele fala que eu não sou ninguém tá falando que você é escravo. Ninguém tá falando que você é escravo. O ponto é, se você quer trabalhar na minha companhia, você tem que provar que você tem competência para entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se você te obrigasse a trabalhar lá. Então te botam numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá, isso é escravidão, é crime, a Polícia Federal tem que cuidar disso. Não, aí você coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que seu funcionário se não você tá quiser te trabalhar produzindo no isso é final de polêmico. semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Vamos deixar o pessoal que tá fazendo hora extra. Vamos lá, se eu preciso de hora extra e eu tenho um limitante ali pra poder pagar em pessoas, pra um gasto de pessoas, e eu tenho pessoas que querem fazer hora extra, e outras que não de repente outras que não querem, eu vou priorizar quem? Eles. Claro. Não, mas se tu tem um grupo de pessoas que você vai contratar, dona Adri, e esse grupo de pessoas, vamos dizer que são 5 de cada lado. 5 é o mesmo salário, sendo que um grupo está disposto a, com o mesmo salário, trabalhar nas horas extras e o outro grupo não está. Qual que você iria contratar se fosse essa a única variável? Sem dúvidas, quem está com disponibilidade para trabalhar em horas extras, né? E tu acha que é certo isso? Corretíssimo. Quem se destaca, quem dá o seu melhor e quem faz diferente. Não significa que, a pessoa vá fazer isso, mas se eu precisar, eu sei que eu posso contar com ela e que ela tem disponibilidade pra atuar na minha empresa. É porque, tipo assim, não sei se você vai concordar, mas a pessoa que acha isso injusto é justamente aquele cara que tá acostumado com a lavagem cerebral do processo de escolarização. Porque na escola, todo mundo tem o mesmo privilégio, sendo que muitos não dão o seu melhor. E a vida não é assim. Na escola é. O lixo que é a nossa educação não é educação. É até um crime falar que é educação. Esse processo de escolarização que transforma pessoas em robozinhos para trabalhar, que veio lá da Revolução Industrial, lá com Rockefeller. Vai pesquisar sobre isso depois. Lê o livro lá, 1844, se não me engano, do Grande Irmão. Tu vai começar a abrir totalmente sobre isso. Esse processo é uma lavagem cerebral que é feita, onde você é ensinado a trabalhar como se fosse um robozinho para não ter a capacidade de pensar por conta própria. E é ensinado que você não precisa dar o seu melhor, você não precisa ser incrível. Basta fazer mais ou menos ou o mínimo possível para já ter os resultados que você precisa ter. Só que na prática, quando a pessoa sai dessa ilusão, que muitas vezes as faculdades colocam na cabeça das pessoas, as próprias escolas,
né, que são limitantes do cérebro humano, esses limitantes colocam na sua cabeça fazendo que você pense que, cara, eu vou sair, na vida é assim também, a vida eu vou fazer o meu mínimo ali, eu vou ter os mesmos privilégios de quem paga mais o preço. E na verdade não é isso que acontece. A vida real é sobre quem está disposto a se sacrificar e a pagar um preço em que ninguém mais está. É esse cara que vai ter o resultado. E não esse tipo de pessoa que tem uma postura que nem desse cara aqui, meu Deus. Exatamente, você tá demitindo pessoas porque não tá fazendo hora extra, é isso? Ué, se é o que você tem que fazer escolha, qual é o problema? Eu tenho obrigação de manter a pessoa que não tá fazendo hora extra, se eu preciso de gente que faça hora extra? Eu acho que sim. Claro que não, onde que na lei tem essa obrigação? Então, mas por que você quer demitir a pessoa? Ué, se eu tenho uma escolha, eu tenho 100 reais. 100 dinheiros pra pagar essas pessoas. E eu tenho gente aqui disposta a pegar esses 100 dinheiros aqui. E tem outro aqui que não quer. Eu vou ficar fazendo o que com ele na companhia? Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora extra. Fala, beleza, tem alguém que quer? Quer? Obrigado, meu, pelo tempo que você trabalhou, que tá aqui seus direitos. Vem pra cá, você tá demitido, eu contrato outro. O que tem de errado nisso, pô? É um contrato livre de trabalho. Você fica se você quiser. E eu também fico com você se eu quiser. Certo? Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso. Mas não, eu preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia. Quem trabalha mais se esforça mais e é tecnicamente... Eu tô demitido desse assunto. Valeu, mano. Qual é o seu nome? Vitória. Vamos lá, Vitória, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, se você quer que a pessoa faça hora extra... Essa guria que eu fiquei com um pouco de pena dela, porque ela era o caso de que ficou grávida e depois ela foi demitida, entendeu? Mercado com pessoas que, inclusive, tem até um termo pra isso, né? Que nem trabalham e procuram emprego. Não são todos, a gente não pode... Ela foi mais fofinha até. Não tem resiliência. Alguns entram tem uns aqui que, meu Deus, mas ela fala de um jeito, tipo, bem... Deu pra ver que pareceu muito transparente o relato dela e que ela foi realmente injustiçada porque demitiram ela porque ela ficou grávida, cara. Isso aí, inclusive, acho que é crime, né? Alguns entram em companhia, por exemplo, falar, aqui se não tiver home office, eu não quero trabalhar aqui, tá bom? Então, esse aqui foi o cúmulo. Eu vou pular. Eu tô pulando, galera, porque tem umas partes que, meu Deus, é absurdo. Presta atenção nessa mulher. Essa mulher pra mim, sobre o tema? De todos aqui, nessa conversa, ela atingiu um ápice que eu não acreditei. Não, só veja. Eu vou falar de acordo com o que eu trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração. Concordo. E da minha geração. Entre aspas, e todo mundo é? Obviamente não, né? Não podemos generalizar. A maioria, sim. A maioria é criada a bolacha recheada e Nutella. Rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, com M maiúsculo. Não é que eles sejam mimados. Eles são mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também para serem... Concordo que deveriam estar preparados emocionalmente. Quem é que é responsável por formar o caráter de uma criança? Quem você acha que é? Coloca aqui nos comentários. Inseridos no mercado de trabalho, ainda mais como uma grande empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Entendeu? Eu tenho 400 funcionários, nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então, a gente não pode falar que todos os jovens são assim, a gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim, são super trabalhadores. A minha idade, 26 anos. Com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir. Apesar que a galera dos 26 anos, eles são ali em 1990, até ano 2000, cara, passou do ano 2000, tu é 2002, né? Não, tu ainda se salva. 2001. É que na verdade é que a minha geração também é estragada. Depende muito da criação da pessoa ali, tá? Vamos botar até 2000, mas aí começou a transição. Em 1995 começou a transição e aí só foi piorando. Ladeira abaixo. Gostam do que a gente faz, querem crescer na companhia. Qual o seu critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. E você acha... E o Estatuto da Criança? Onde entra na tua empresa? Eu nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso debater isso. Então você contrata pessoas... eu não contrato criança. Então você contrata jovens que estão inseridos ali no Estatuto da Criança e do adolescente. Eu não conheço o Estatuto da Criança. Você pode, inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos está no Estatuto da Criança? Não, eu tô falando da questão do jovem, de jovem aprendiz. Eu tô falando, não tô falando dessa idade que você tá falando. Eu tô entrando no debate do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que você... Não, tá, e por que... Não, tudo bem, tirando o estatuto. Tá bom. Por que você rotula eles de mimados? Qual? Você não falou ainda. Eu posso te dar um ponto? Qual o seu... O ponto é assim, você falou assim... percebe que eles não conseguem formar um argumento. Eles não conseguem formar um argumento. Não, eu acho que escolher a dedo essa galera, porque não é possível. Eu duvido que todo mundo, que a maioria das pessoas pense assim. Exaltada
Ela quer tentar formar um argumento e colocar uma pergunta pra confrontar o Thales, só que ela não consegue. Ela não consegue. Seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer e aí talvez... Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a amadurecer? Com certeza, porque você é um empreendedor conhecido. Mano, ela acabou de dizer que a empresa é responsável por formar a pessoa. Na mídia, e eu acredito... Eu acho que a empresa, ela pode ajudar, mas ser obrigada a formar, não. Eu acho que isso é responsabilidade de quem botou a criança no mundo. Que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você, e não rotular... Não. Da onde é que ela tirou isso, cara? Agora o cara é empresário, ele é obrigado a ensinar outras pessoas a empreender, sendo que na vez dele ninguém ensinou ele. Tipo, cara, não faz a mínima... Meu Deus, velho. De mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E... Pior que é verdade, o Thales, ela ainda falou dele, ela poderia falar de qualquer outro empreendedor ali. Ele tem um puta canal no YouTube ali, ele posta conteúdo, então ele já faz esse trabalho, sendo que ele não é obrigado, ele faz porque ele quer. Principalmente falando o seguinte, olha, não seja mimizento. Construa a tua própria sorte. Eu construí a minha própria sorte. O que seria mimizento para você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. Eu literalmente era um favelado. E eu saí de um favelado para construir uma empresa que vale R$1 bilhão. Então eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo e nunca ia me desenvolver. Não, e a mulher rindo lá atrás, mano. Cara, é porque não dá pra escutar no vídeo, galera, tá? Eu tá falando pra Adri isso. O Thales, ele tá confrontando 28 pessoas que seguem uma linha de raciocínio idênticas, né, praticamente, e ele é o único de diferente ali, e a galera fica cochichando, fica rindo, fica falando coisas, e ele consegue manter a linha de raciocínio e ele não perde o argumento. Eu acho isso impressionante, tá? Eu admiro, na verdade, pessoas que têm essa capacidade cognitiva de se manter focada, mantendo aquele argumento lógico e faz total sentido aquilo que ele fala. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher entre almoçar e jantar para construir a companhia. Você teve orientação, mas nada. esse jovem da periferia... Não tem orientação. Não teve. Eu não tive orientação. E essa internet que esse jovem Agora, não teve? Agora, de novo, a empresa não é pai nem mãe. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe. Isso acontece, você sabe disso, na primeira infância. E se o adolescente não tem pai nem mãe? De 0 a 6 anos. Sim. Ele vai ter que dar um jeito. Eu tive que dar um jeito, eu fui criado só pela minha mãe. A minha mãe me criou super bem, inclusive, sempre me deu amor e tudo mais. Mas toda essa veia empreendedora, essa questão ali de ser autorresponsável pela minha vida, pelos meus atos, eu tive que me virar por conta. Chegou um momento da minha vida que eu entendi que se eu não fizesse algo por ela, eu ia ser um medíocre pro resto da minha vida, eu não ia conquistar nada. Eu não tinha dinheiro pra nada praticamente, eu nunca passei necessidade, mas eu sempre vivi com o básico do básico do básico. E eu queria comprar minhas coisas, eu não conseguia, eu queria poder fazer as coisas que eu queria fazer e não conseguia. Então eu tive que correr atrás e me virar por conta. Ninguém chegou e disse pra mim, não, Bruno, vem por aqui, faz isso aqui. Então, tipo assim, não é desculpa, entendeu, cara? Eu fui criado também sem pai nem mãe. Novamente, ninguém liga pra ti, ninguém tá nem aí pra tua vida, ninguém se importa contigo, ninguém quer saber do quanto que você se sacrificou, do quão triste é a tua vida. É horrível falar isso? É horrível, mas essa é a realidade. O quanto antes tu encarar a realidade e a verdade, mais fácil vai ser de você lidar com ela e conseguir dar a volta por cima. Na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo. Mas é a única solução que eles têm. Não é a minha função ser pai e mãe de cara com 20 e poucos anos que chega na minha companhia. Não. Isso aí depende deles. Meu irmão, vamos lá. É o seguinte, primeiro que a gente parte do princípio que meritocracia num país como o Brasil já é desleal de você Eu discordo. Calma, deixa eu falar. Tá bom. Tudo bem, que você teve seu caso, você teve sua sorte. Você vai falar que eu sou uma exceção. Eu entendo. Não vou dizer que você é uma exceção. E sou mesmo. Eu sou uma exceção mesmo. Mas eu não vou dizer isso. Minha conclusão é outra. Fala pra mim. O que você acha que tem mais? Profissionais com pouca resiliência ou empresários com pouca resiliência? Eu acho que profissionais com menos resiliência do que empresário, porque resiliência, ele é algo que O Thales, eu já consigo prever o que ele vai falar. Ele vai dizer assim, provavelmente... o empresário, ele nem é empresário se ele não é resiliente. O empresário, se ele não tem esse senso de autorresponsabilidade, esse sentimento de protagonismo, ele nem empreende. E se empreender, vai quebrar a cara na hora, vai durar alguns meses, não vai sobreviver no mercado de empreendedorismo. O cara que abre negócio, que vai pra cima,
que não sabe se vai ter dinheiro e lucro para pagar as contas no mês seguinte, esse cara ele tem uma personalidade muito diferente. E ele tá disposto a passar por coisas que a maioria das pessoas não estão. Então essa sensação aí é meio óbvia a resposta. Com certeza tem muito mais empresários responsáveis e que realmente construíram aquilo de forma meritocrática do que funcionários, do que profissionais em algumas áreas. Se o empreendedor não tiver, ele nem consegue empreender. Porque no final do dia é o seguinte, eu acabei de te dar um dado do Sebrae e eu mostrei para a moça que estava aqui que 70% dos empresários brasileiros, em média, vivem com 2 salários. Você concorda que viver com 2 salários é muito difícil? Mas é um baita desafio. E ele vai ter que galgar esse caminho por anos, talvez até décadas, para poder sair dessa posição e ir crescer na tua companhia. Quantos empreendedores tem no Brasil? Tem 22 milhões. 22 milhões. Agora vamos CNPJs. Qual empreendedores é o talvez mais. médio de cada um desses empreendedores? Quanto que é o médio de funcionários que tem em cada uma dessas empresas que são A empreendedores? gente pode puxar do Sebrae, eu não tenho esse número. Você tem 22 milhões de CNPJs. É que a maioria são empresas pequenas e pessoas que não Cara, têm... a sensação que eu tenho é que o Thales fica assim, ó. Ele quer falar uma coisa, deve passar um monte de coisa na mente dele, porque geralmente esses caras aqui, quando eles já têm uma mentalidade tão afiada que eles são anti-desculpa. Eles são anti-vitimismo. Na verdade, quando tu escuta o vitimismo, chega a te corroer por dentro, chega a te dar uma ânsia de vômito. E o sentimento, assim, horrível. Então ele deve se segurar muito ouvindo esse monte de besteira. E ele, não, deixa eu fazer um filtro aqui pra galera não me cancelar na internet. Pagadora, tá? Desses 22 milhões, 11 milhões é MEI. Exato. Tá? Aí você tem os outros 11 milhões que 90% são pequenas empresas. Nem todos os empreendedores têm a mesma resiliência que um profissional tem. Porque muitas vezes tem profissional que engole sapo, que faz mais do que deve e não é reconhecido. Porque aí a gente parte da meritocracia porque nem todo mundo tem a mesma construção de sorte. Você tem razão. Isso que você está falando não é uma mentira. Você está certo. Agora, o empreendedor, se ele não for resiliente na base, ele nem empreende. Porque o negócio é isso. Você acorda sem saber como que você vai pagar suas contas, bichão. Exatamente o que eu falei, cara. É a realidade que todo mundo passa. Eu invisto 80 milhões de reais só em salário, tá? Meu custo são centenas de milhões de reais por ano. Se a minha empresa tiver uma dor de barriga no ano e não performar, eu vou destruir patrimônio. Já era. Se eu destruir patrimônio por alguns anos, eu vou a zero, bichão. Eu vou pra favela. Exato. É esse risco que eu tomo o tempo inteiro. Mas aí, às vezes... Você imagina você correr um risco de, sei lá, tua empresa não bateu a meta. O empreendedor começa a falar assim, cara, não eu bateu queria a meta ver esse ano. Se eles trouxessem o Pablo Marçal e colocassem o Pablo Marçal no meio desses caras. Mano, ia ser muito lindo, cara, o Pablo Marçal. Não, eu queria muito ver o Pablo Marçal aqui. Queria muito ver aqui. O funcionário, ele recebe o salário igual. O Wendel Carvalho. Agora, eu não recebo dividendo. Eu não tenho dinheiro na caixa. Ele tá trabalhando com resiliência, engolindo sapo, porque tá com o salário atrasado. Não, imagina pegar o Flávio Augusto e trazer o Flávio aqui. Botar o Flávio Augusto no meio desses caras aqui. Aquele outro cara também lá que é do nicho de fitness, me esqueci o nome dele. Que às vezes a gente vê uns vídeos dele, que ele participou também do conselho do Flávio. Eu me esqueci o nome dele, ele também seria massa. Ele está trabalhando com um criminoso, porque ele deveria pagá-lo. Então, a gente não pode pegar as exceções do crime. A pessoa está com o salário atrasado, mas ela tem a resiliência o suficiente para engolir o sapo e ir lá fazer a função dela e trazer... Nisso a gente concorda, mas o tema aqui é... A companhia não tem... A companhia... Eu vou pular porque esse cara não tem argumento, tá? Ele gosta da confusão, meu irmão. Esse aí foi que tal aqui entre 28 pessoas que já foi injusta no trabalho, falir a sua empresa? Ou a empresa de um empresário. Não vai falir, porque eu só vou contratar se tiver valor para entregar para a companhia. Não, mas empresas também falem. Então, claro. Exatamente. Hoje é um favor demitir uma pessoa. Mas perfeito. Aquelas pessoas falir aquela empresa. O tema, mudou. Eu tô pulando para as partes assim que mais chamaram a minha atenção. Mas, tipo assim, depois você reassiste aqui. A pauta é demitir, é te fazer um favor. Foi um favor? Claro. Se ela foi tão injusta, 28 pessoas... Mas que lógica é essa? O que tem uma coisa tem a ver com a outra? Porque o número de pessoas que são injustas no trabalho... Me explica teu ponto, vai. Eu não entendi teu ponto. Número de pessoas hoje que são demitidas injusta. Tá bom. Qual é o número? Não sei. Hoje tem 28 pessoas na sua frente. Beleza. Hoje. Aí eu não estou julgando o mérito se foi justamente ou injustamente demitido. É que a gente tá falando que, cara, demissão é um favor. Exatamente. E aí o que eu estou dizendo aqui no tema é o seguinte... Eu acho que eu entendo qual que é o sentido que ele fala que demitir é te fazer um favor, porque pensa assim, se você foi demitido de forma justa, ok, você deveria ser demitido. Mas se você foi demitido de forma injusta, de certo modo ainda assim é um favor, por quê? Porque se você está entregando valor num lugar onde as pessoas não reconhecem esse valor, ser demitido acaba sendo um favor. Claro que, imagina daqui a pouco uma pessoa que tá com, sei lá, tá criando uma criança. Vamos pegar uma mãe
que precisa pagar, né, o aluguel, por exemplo, você trazer comida pra casa e tá criando filho sozinho. É pesado tu dizer que a demissão dela é fazer um favor. É bem pesado, né? Concorda comigo que, mano... Mas eu acho que eu entendi o sentido que quis dizer. É tipo assim, cara, se me demitiram aqui, é porque eu não estou alinhado com essa empresa e provavelmente eu vou conseguir entregar mais valor em um outro lugar. Não é uma certeza, tá? Demitir e dizer que é fazer um favor, não dá pra gente encaixar em todos os cenários, né? Não dá pra generalizar, tá? Teria que pontuar isso de forma bem específica e cada um vive um momento, uma realidade. Tá? Então, nesse cenário mesmo da mãe, tendo que criar um filho sozinho, é complicado, né? Se eu demito alguém, eu vou falar por mim. Sim. Eu tô demitindo alguém, tá me custando 5 vezes mais demitir essa pessoa, vai me custar favor. um baita tempo eu recontratar e falar, cara, melhore. Foi. Thomas Shelby do debate. É isso aí. Pô, moleque bem vestido, mano. Isso é estiloso, mano. Oh, valeu, obrigado. Vai, Pique Blind, fala pra mim, qual que é o teu tema, qual é a tua visão sobre isso? Bom, você falou sobre meritocracia, resiliência. Exato. E também demissão injusta. Eu queria saber de você, qual a sua visão com relação às más lideranças que acontecem hoje em dia nas empresas? Porque eu vejo que muitas empresas hoje em dia têm uma má liderança. É claro que tem. Você tem razão. A gente muitas vezes verdade, demitido injustamente por não ter resiliência, justamente por conta da má liderança dentro das empresas. Não só isso. Isso é um grande O que problema. acontece é o seguinte, as pessoas geralmente não abandonam a empresa, elas abandonam seus líderes. E aí a gente está convergindo nisso. É preciso ter um desenvolvimento melhor do sistema de gestão da companhia e dos líderes. A minha empresa faz isso, o G4 faz isso. A gente forma lideranças, a gente forma empreendedores melhores de para que eles possam... já estão lá dentro. Perfeito, mas a gente faz isso. A gente forma essas pessoas para que eles possam crescer a companhia, ter mais lucro e gerar mais empregos. Porque eu já vi empresas que colocam uma placa na porta dizendo assim, eu preciso de um líder, eu preciso de um gerente. Não tem a capacidade de formar uma pessoa que está lá dentro. Porque a gestão é ruim. Trabalha lá dentro. A gente só não pode generalizar. Porque o ponto é o seguinte, eu tenho 55 mil clientes que geraram 756 mil empregos nos últimos 6 anos. Eles estão de parabéns. Isso é construir Brasil, certo? E como que você fica em cima da liderança para tomar conta disso? O meu processo de gestão é formar pessoas que têm eu não quero falar framework, né? Que tem um modelo de pensar parecido com o meu e que executa o nosso plano com um sistema. O que quer dizer? Ele não tem que ficar improvisando. Porque o problema da companhia da gestão, quando que gera uma demissão injusta, por exemplo, né? Como aconteceu da menina que está grávida, isso aí é uma pessoa que está completamente perdida. Inclusive, ela arrumou um problema jurídico gigante para ela. Não só moral, como jurídico. Então, mas o tema do debate, só para a gente não fugir, quando uma pessoa demitida é um favor, então quando você foi demitido, pode ser, por exemplo, digamos que foi uma demissão injusta que você me disse que você era um cara que trabalhava muito bem, tá? Sim. Você tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa melhor. E como você trabalha muito bem, se você achar um bom líder, ele vai te dar uma oportunidade de se desenvolver. E aí, quem sabe você não vai ser líder e aí, eventualmente, você pode ser outra justo empresa com outra que pessoa. você vai entrar, eles olham... E muitas vezes as pessoas são demitidas e a partir dessa demissão que elas constroem o próprio negócio e ganham muito dinheiro e mudam a vida, tá? Então eu já ouvi vários relatos de pessoas assim. Galera que começou no mercado digital mesmo, que foi demitida e por conta disso foi correr atrás de uma maneira de conseguir ganhar dinheiro, conheceu a internet como uma ferramenta, um veículo para trazer esse retorno financeiro para ela e hoje as pessoas são muito bem sucedidas. Olham para sua CLT claro que não é uma regra, né? Pro seu currículo e falam assim, mas você ficou pouco tempo aqui, então eu não vou te contratar. Esse é um cuidado que você... Da liderança, nem é esse é um cuidado que você tem que ter e todo mundo que está me assistindo aqui tem que ter mesmo. Nós olhamos sim quanto tempo as pessoas ficam na empresa. E isso é um problema geracional. Eles tendem a ficar pouco tempo. Então a pessoa fica pulando de emprego. Quem fica mudando de emprego todo ano se queima no mercado. E aí vai criando uma barreira. Mas nem sempre é culpa da pessoa. Às vezes é culpa da liderança. Da má liderança dessas empresas. Pode ser que sim. Só que a gente pode ser que sim, mas o cara que já passou por 5 empresas e ficou pouco tempo, pô, as 5 empresas são ruins, as 5 empresas fizeram, tipo, como é que eu posso falar? Foram injustas com o cara demitindo ele, mano, pô, daí eu já acho que já é demais, já é um exagero, entendeu? Então, o cara passar por 5 empresas e nas 5 empresas ele ser demitido em um curto período de tempo, eu acho que a variável já não é mais as empresas, aí começa a virar ele. Pode generalizar, tamo junto, cara. Valeu. Acho que vai ser bom debater com você, porque você trabalhou em RH. Sim. Qual que é a tua visão sobre o tema? Então, eu fui auxiliar de RH, na verdade. Comecei e fui demitido injustamente também. Foi uma parte bem complicada na empresa que eu trabalhei. Eu fui tomando conta tanto da parte de RH quanto da parte administrativa. Certo. Então, foi bem complicado no começo, porque eu era para ser auxiliar, a menina foi demitida porque o vídeo tá chegando no fim, galera, tá?
Mas enfim, o que eu queria trazer aqui é essa polaridade dos dois lados. A gente vê claramente que existe uma linha, existe uma realidade que cada um vive. São bolhas. E essas bolhas, elas não entram em sinergia, elas não se conectam. Sendo que era essencial para os dois lados haver essa sinergia, essa conexão, tá? Essa linha de raciocínio. Eu vou compartilhar um livro para você ler, que esse livro vai abrir a tua mente. O livro é esse aqui, ó, 1984, de George Orwell, tá? Inclusive o Big Brother, o programa, foi inspirado nesse livro aqui, se eu não me engano, tenho certeza. O Grande Irmão, que vê tudo, tá? Isso aqui foi um livro, ele é uma ficção que retrata a realidade, tá? Eu recomendo muito que você leia esse livro para você deixar de ser massa de manobra, para você deixar de viver preso numa Matrix. Isso aqui parece teoria da conspiração, mas não é. Você tem que abrir os teus olhos, você tem que entender qual é a história, a mentira que contam pra ti há anos e que você ainda acredita, tá? Esse livro aqui, ele vai te ajudar em relação a isso. Eu recomendo muito que você compre e que você leia, beleza? Os vídeos completos eu vou deixar aqui na descrição, tá? Esse que a gente viu, vou deixar também o canal do Thales ali e tudo mais. E comenta aqui embaixo se você concorda e se você não concorda, de que lado que você ficou ali. O que você acha que está faltando hoje na nossa cultura, tá? Para que possa acontecer esse fit, essa conexão aí entre o cara que é empresário e o cara que é CLT, beleza? Eu tenho mais vídeos aqui no canal. Esse, na verdade, é o primeiro reagindo, mas eu tenho vários vídeos aqui no canal que te ajudam também a ganhar dinheiro através da internet, a construir um negócio. Então, cara, independente de qual lado você está, se você é CLT e se você está insatisfeito com a tua realidade, talvez a internet possa ser uma ferramenta poderosa que vai mudar a tua realidade, tá? Vai depender exclusivamente de ti. Eu vou deixar um vídeo aparecendo agora aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Dá uma assistida nele. Eu sou o Bruno Genski e te vejo até logo mais.